gente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. É desfile de 7 de setembro, é? Tá com caramba, pera aí, devagar. Ei, tem condições não, boy. Pera aí, pô. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa da hora do almoço. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 14 horas. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro, precisamente às 12 horas e 11 minutos. Em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais um dia, mais um início de tarde e noite que estamos iniciando aí nessa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz. Muita alegria, parece até ser irônico, mas não é verdade. Realmente é de coração, porque a alegria ela está no nosso coração, está no nosso lar, tá? Independente de como a gente esteja vivendo hoje, né? Que reine aí a paz no teu lar, com a tua família, na tua empresa, você empresário, todos os colaboradores, todas as pessoas realmente aí que estão agora ligadas no Balanço Diário, aqui na TV Diário do Sertão. Olha, gente, a gente começa o programa com essas imagens aí. Pode dividir a tela, produção, por gentileza, né? Imagens realmente que nos deixam assim estarrecidos, né? Eu confesso a vocês que coisas desse tipo aí, imagens como essa, né? Eu estava acostumado a ver em casa, assim, quando a gente vai assistir um filme, né? Lembra aqueles filmes que a gente assiste? Filme de ficção científica, né? Filme de terror, né? E a gente vai assistir os filmes assim e fica vendo essas imagens, cidades desertas, carros de polícia, drones, helicópteros, viaturas, né? A gente fica assim meio que assustado e a gente via isso realmente nos filmes. A gente nunca pensou que ia poder passar por isso como vida realmente, vivenciando, todos nós, nossos filhos, né? Mas
eu quero aqui começar o programa exatamente parabenizando em primeiro lugar a população, né? A população que está fazendo por onde que isso funcione, aceitando de maneira pacífica, graças a Deus, né? E parabenizar a todos que estão contribuindo, né? Não só na capital, lá em João Pessoa, como também em todas as cidades, todos os municípios que estão aí na bandeira laranja, na bandeira vermelha, tá certo? Classificado, né? E que precisam realmente ficar dessa maneira, tá? É importante que você que está me assistindo, você tenha a noção, saiba que nós estamos fazendo a coisa certa. Era preciso realmente que se tomasse medidas drásticas, que se chegasse a esse ponto realmente. O ano passado, 2020, quando tudo isso começou, e que muita gente achava que isso ia ser, isso é uma gripezinha, isso é algo que, isso não vai demorar, né? E depois a gente foi vendo que a coisa foi se tornando mais séria. E esse ano de 2021, nós não esperávamos que fosse assim, a verdade é essa, né? Com a chegada das vacinas, na cabeça de todos, no pensamento de todos, era que nós teríamos um ano mais tranquilo. Eu não vou dizer com tudo resolvido, claro, mas um ano bem melhor do que foi 2020. E as perspectivas que nós estamos vivenciando é que 2021 realmente é um ano mais complicado, né? Para vocês terem uma ideia, esse vírus ele é terrível mesmo, variações, mutações, novas cepas, só já catalogadas, veja bem, novas cepas catalogadas desse vírus, novas variantes, já passam de 4.000. Dá para você ter uma noção? Mutações do vírus já passam de 4.000 catalogadas. Então, claro, dessas 4.000 tem as mais sérias, né? Que são 3. E essas 3 realmente que estão fazendo esse estrago aí, né? Lá no Reino Unido, lá em Manaus, na Amazônia, que foi encontrada, né? Então essas cepas aí, que são as mais agressivas, ela tem uma velocidade maior na questão do contágio, né? Então essas cepas que estão nos trazendo a essa realidade, tá? Então é importante que cada um de nós se conscientize que o governo está fazendo a coisa certa. Eu quero aqui parabenizar o governador João Azevedo, tá? Pela decisão que ele tomou. Quero aqui parabenizar a todos os policiais, todos que estão envolvidos aí nesse processo, nossos guerreiros da saúde. Isso aí não tem nem o que dizer, né? A gente já vem parabenizando desde que começou, né? Mas agora chegou o momento realmente da segurança pública tomar a frente, tá? O toque de recolher, né? Esse toque que começa às 22 horas e vai até às 5 da manhã. Então é preciso que você, telespectador, você entenda isso, tá? Contribua. Nós precisamos realmente, o decreto que saiu do governo do estado, que eu particularmente achei que ainda foi brando diante da realidade que a gente está vivendo, né? Mesmo assim, com esse decreto que eu acho brando, tá? Muita gente ainda esperneando, reclamando, tá? Mas a gente entende, né? Tem aqueles que concordam, tem os que não concordam, isso aí é fato. Mas é necessário sim, é preciso que isso aconteça como está acontecendo. Nós vamos aí até o dia 10 de março nessa situação e pedir a Deus que haja realmente um freio, né? Nos contágios, no número de mortos,
porque já passamos no Brasil de 250 mil vidas perdidas. Então, é um número assustador, é um número estarrecedor, e precisamos também que essas vacinas cheguem em quantidade, para que a gente possa resolver definitivamente. Porque eu afirmo aqui, em primeiro lugar, Deus é soberano. Depois de Deus, realmente essas vacinas são essenciais para que a gente possa conter, né, esse avanço desse vírus terrível, e a gente possa, quem sabe, em 2022, tá, voltar ao normal, né? Porque nós vivemos aqui um novo normal, né? Então, essa é a situação. Eu parabenizo realmente o governador do estado, parabenizo a todos os prefeitos e parabenizo a população, tá? A população que está realmente fazendo o papel, está se recolhendo às 22 horas, né? E evitando transtornos ainda maiores para a polícia, para as pessoas que estão aí à frente, tá certo? Tomando conta para que esse toque de recolher realmente funcione, né? Hoje é um dia complicado, porque hoje nós temos no calendário o final do Brasileirão, né? Hoje nós temos aí o jogo do Flamengo com o São Paulo, temos o jogo do Internacional com o Corinthians, e hoje sai o campeão brasileiro. Então, o apelo que eu faço aqui, que as torcidas organizadas aí já estão fazendo, né? E eu reforço aqui, é que torcedores apaixonados, né? Fiquem em casa, tá? Vamos nos conter. Caso o Flamengo venha a ser campeão hoje, e eu sou flamenguista, quem me conhece sabe disso, né? Mas não dá pra gente extravasar, não dá para reunir amigos em casa, não dá para ir para a rua com carreatas, tá? Não dá de maneira alguma para a gente tentar furar esse decreto agindo pela emoção e esquecendo a razão. Não dá, tá certo? O Flamengo sendo campeão ou o Internacional sendo campeão, tá certo? As torcidas de ambos ou as torcidas de outros times, mas que torcem para um dos dois, vamos nos conter, tá? Vamos deixar que essa comemoração fique hoje apenas no virtual, né? Nos grupos aí, tá certo? Mas nada de juntar pessoas, de aglomerar, de fazer carreatas. É realmente tudo diferente, tá? O próprio Campeonato Brasileiro, o campeão desse ano, o campeão de 2020, porque já começa aí o diferente assim, né? Nós estamos tendo aí o campeão de 2020 no ano de 2021, né? Então, tudo é diferente, tá? É um novo normal, e hoje, com esse jogo ou esses jogos aí, tá certo? A gente tem que conter realmente os ânimos e manter o que está estabelecido, que é o decreto, tá? É o toque de recolher a partir das 22 horas até 5 da manhã. João Pessoa, aí está, é o retrato de 144, cidades, municípios que estão seguindo esse decreto com toque de recolher. Produção, por favor, coloca lá do início, pode colocar em tela cheia, coloca de novo os vídeos da abertura, para quem chegou agora aí para ver o programa, ver como é que está a situação de João Pessoa. Abre lá do início, do jeito que a gente começou. Pode abrir a tela, por favor. Abrir a tela com as imagens. Pode botar o som do toque de recolher.
boy. Pera aí, pô. Realidade a partir de ontem, né, 24 de fevereiro de 2021, o primeiro dia do toque de recolher, e aí está o deserto na orla de João Pessoa, que deve ficar assim nesse momento, entendam bem, deve ficar assim nesse momento. Claro que a gente não quer de maneira alguma ver essa imagem. Isso não nos conforta, isso não nos traz alegria, ver a nossa capital João Pessoa dessa forma, deserto, a orla sem ninguém, as cidades como aqui em Cajazeiras e outras cidades também parecendo cidades fantasmas, sem ninguém nas ruas, né? Mas isso é o que tem que acontecer nesse momento. Esse momento é a coisa certa. Não adianta a gente tentar bater de frente com esse vírus, tá? Sem ter as vacinas, não adianta. Então, enquanto essas vacinas não chegam, é claro que isso não vai ficar para sempre, né? Tá certo? Mas estamos lidando com um inimigo realmente perigosíssimo, invisível, letal, um inimigo realmente que está matando pessoas no mundo inteiro. O mundo já chega a 2,5 milhões de vidas perdidas. O Brasil está com 10%, né, disso aí. Os Estados Unidos já dobrou, mais de 500 mil mortes, né? Então realmente temos que chegar nessas decisões drásticas, mas que são essenciais, que são realmente a alternativa, não tem outra para esse momento. E eu aqui parabenizo a população que está fazendo a parte dela, e parabenizo o governador João Azevedo pela decisão, tá? Realmente não tem outro jeito. E hoje vamos nos conter todos os dias, mas hoje especialmente, porque hoje sai o campeão brasileiro e muita gente aí às vezes quer sair, quer ir pra rua, quer soltar fogos, né? Quer pegar os carros e sair em carreatas. Não dá, não é o momento. Hoje nós temos que manter isso aí realmente, tá bom? Vamos assistir o jogo em casa com a nossa família, vamos brincar através do próprio celular, pelo lado virtual, mas realmente não tem como a gente fazer nada diferente disso aí, ok? São 12 horas e 27 minutos, olha gente, a gente fala em tanta coisa ruim, mortes e tudo mais, né? Mas ontem, aqui no Hospital Regional de Cajazeiras, nós tivemos assim uma notícia muito boa. Nós temos que mostrar também esse lado, que é o lado da vitória, não apenas o lado da derrota, né? Parabenizar os nossos guerreiros, os nossos profissionais de saúde. Olha só, olha o casal de idosos que teve alta ontem no Hospital Regional de Cajazeiras, tá? O casal de idosos que venceram, né? Para esse casal eu uso essa palavra mesmo, né? Venceram a Covid, porque nessa idade, grupo de risco, tá? E nós temos aí essa satisfação, né? Essa alegria. Isso aí deixa a gente assim, com mais esperança, deixa a gente feliz, né? Tem som nesse vídeo, né, pessoal? Bota o vídeo aí, esse pedacinho do vídeo com som. Passa aí, por favor. Olha, sirva de motivação para várias outras pessoas. Saibam que seguindo o tratamento, fazendo tudo correto, tem condições de sair e superar essa patologia sim. Olha,
Produção, vamos botar os aplausos também, vamos aplaudir isso aí, vá. Quando eu digo aquela palavra aqui, recuperados, aí sai, vamos botar os aplausos, isso. Muito bem, olha aí, que maravilha, olha, que notícia boa, como é legal a gente poder fazer isso aqui no programa, como eu queria, meu Deus, poder todos os dias passar isso no programa, né? Pessoas se recuperando, pessoas saindo vivas do hospital, como aconteceu comigo, né? Então, parabéns aí aos profissionais do Hospital Regional de Cajazeiras, justamente na semana que perdemos um casal aqui, um com 39 anos, outra com 35 anos, que foi o Carlinhos do Paredão e a sua esposa, a Lívia, né? Aí a gente agora tem essa imagem aí, olha, com esse casal de idosos, tá? Realmente saindo do hospital, segurando a plaquinha, né? Eu venci a Covid-19, que é como a gente deseja que todos saiam do hospital. Parabéns, parabéns mesmo a todos os profissionais, parabéns ao casal de idosos, tá certo? Que isso aí se repita muitas e muitas vezes a partir de agora, né? Olha, pessoal, eu tô aqui com uma dona de casa, tá? É a senhora Aparecida, né? Aparecida de quê? Madalena. Aparecida Madalena, tá? A Aparecida Madalena, ela veio aqui ao programa porque ela está precisando de ajuda. É mais uma pessoa nesse momento difícil que precisa ser socorrida pela boa vontade de todos, né? Que podem, que tem aquele coração imenso, né? Mas que principalmente pode, na condição financeira, ajudar. Porque eu sei que ajudar, muita gente quer, né? Muita gente quer ajudar. Quem é que não gosta de ajudar, né? Quem é que não gosta de ser solidário? Quem é que não gosta de chegar e dar uma força, né? Mas estamos vivendo um momento que muita gente não tem o recurso, muita gente está passando por situação complicada, financeiramente falando, psicologicamente, na parte da saúde, e aí não pode, não tem jeito, quer, mas não pode. Mas tem pessoas que podem, que têm condição. Aparecida, lamento de você estar vindo aqui no programa justamente por esse motivo, né? Mas fala aí para todos os telespectadores, fala aí para o Brasil, o que é que você está precisando, né? Quem é a pessoa e como é que eles podem ajudar. Boa tarde, meu nome é Aparecida. Há 2 semanas descobri que estava com deslocamento de retina. E desde então meu mundo desabou, porque sou dona de casa, não tenho uma renda fixa, na verdade. Então é você mesma a pessoa, né? Tá. Exatamente. Eu estou com deslocamento de retina, né, nos 2 olhos. O olho direito ainda tem jeito. Estou conseguindo fazer as sessões através da laser. Já o esquerdo é bem mais caro, custa R$13 mil. Infelizmente, eu não tenho esse valor. Venho recorrendo à justiça, venho recorrendo às pessoas que podem me ajudar nesse momento, né? E é isso. Eu venho até aqui pedir às autoridades para que olhem a minha situação, para que eles vejam que é uma situação de urgência e não dá para esperar. Eu não tenho como esperar, na verdade, não tenho como esperar. Quem sabe o que é deslocamento de retina sabe que não dá para esperar. Então, eu venho pedir aqui à população cajazeirense e às autoridades que possam me ajudar, que possam abrir o coração, não importa o valor, R$5, R$1, que seja doado de coração, mas que olhe para essa mãe de família que está aqui necessitada, porque ninguém vai vir a uma TV para pedir se não tiver necessidade. Eu só venho aqui porque eu não tenho a quem recorrer mais, as pessoas que estão me ajudando, eu agradeço desde já. Mas já dá para fazer as sessões que eu estou fazendo do tratamento do olho direito, né? Mas o esquerdo, infelizmente, eu não tenho. E por isso que estou pedindo a ajuda de todos vocês. Muito bem. Aparecida Madalena, é? Exato.
Você falou o valor aí, eu estava vendo outra coisa aqui, nem qual o valor da... 13 mil reais. 13 mil reais. 13 mil reais. E desses 13 mil reais, você já tem algum valor guardado? Já conseguiu alguma coisa ou não tem nada? Não tenho nada, porque, na verdade, o que eu consegui já foi o tratamento para o olho direito, que já estou fazendo, né? E peguei um encaminhamento para que eu recorresse pelo SUS para fazer essa cirurgia. Mas é muito demorado e não dá para esperar. Se demorar muito, eu posso perder minha visão. Muito bem. Nós temos aí a conta, está aparecendo aí, né? No seu vídeo, tá? O nome é Aparecida MF Silva, conta poupança da Caixa Econômica Federal, a conta é 14146, dígito 1, agência 0040, operação 013, poupança, né? Então você que está assistindo o programa, ela precisa de 13 mil reais, tá? Eu sempre gosto de falar isso aqui no programa. É um valor considerável? Realmente é um valor alto, é um valor que nem todo mundo pode dispor assim na hora para ajudar, tá? Mas olha só, gente, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Quando a gente une as forças, a gente consegue fazer até o impossível, tá? Porque 13 mil reais significa exatamente 13 mil pessoas que vá nessa conta e deposite R$1, tá? Se 13 mil pessoas, cada uma depositar R$1 nessa conta, ela conseguiu o valor para resolver o problema dela. Mas tem gente que pode doar mais, tem gente que pode dar R$5, tem gente que pode dar R$10, tem pessoas no Brasil que vão ver esse programa depois, tá? Ou estão vendo agora, né? E que tem condição de dar R$1.000, R$2.000, enfim. Depende da sua condição e do seu coração, tá? Aqui está uma mulher que está emocionada, que precisa realmente... Nós estamos falando aqui de um problema na visão, né? E eu acho que quando você já nasce, né, com esse problema, quando você já nasce sem enxergar, você vai se habituando àquilo, você não nota a diferença. Mas você enxergar e você parar de repente de enxergar é muito problemático, tá? Então você que está assistindo, eu faço esse apelo aqui a todos os telespectadores, ajude, tá aí a conta, o pouco para você é muito para quem precisa, não tenha dúvida disso. Aparecida, tem algum número que a pessoa possa ligar, tá certo? Tá aí, ó, apareceu no vídeo. 83 o DDD 99387 9899. Às vezes até uma pessoa que tem uma clínica, né, que trata desse problema, clínica de olhos no Brasil, e de repente, rapaz, eu vou fazer uma boa ação, eu vou fazer essa cirurgia nessa mulher, né? E aí o que era 13 mil vai diminuir para passagem de ida, passagem de volta, hospedagem. Então, o apelo está feito. Quer falar mais alguma coisa? Aqui está o valor para que as pessoas possam ver, né? Para que não ache que eu estou mentindo a respeito do valor. Aqui está o valor. Deixa eu ver aqui, por favor. Produção, se puder dar um close aqui, ó, um close, por favor, né? Para que quem está em casa possa ver aí, né? O valor, tá certo? Aproximar aqui, né? Aqui nós temos uma equipe fantástica, o Matheus, o Lucas, o Alberto, né? Tá faltando, vamos só focar melhor aqui, porque aí tá do jeito que ela tá enxergando, eu acho, né? Embaçado. Vamos ver se a gente consegue aí melhorar. Aí, pronto, muito bem. Foca no valor, que ela disse que tem um valor aqui. Aí, ó, valor total, 12 mil reais, né? 12, tá certo? Muito bem, então aí está, olha só. Então a equipe aqui é essa, é fantástica mesmo, tá bom? Você falou
13 mil, né? Aqui tem 12, pode explicar aí? Exato, porque o médico, a princípio, falou que era 13 mil reais, mas aí quando ele fez o orçamento, ficaria no valor de 12 mil reais. Tanto é que aqui está descrito... Então, que bom, né? Não são mais 13 mil pessoas de R$1, são 12 mil, diminuiu 1.000 aí. R$1.000. Que bom, que bom. Aparecida, então, vamos torcer que dê certo. Eu tenho certeza que o Brasil vai se sensibilizar, vai te ajudar, tá certo? Vai chegar realmente essa ajuda, tá? A conta, eu repito, vai aparecer novamente aí no vídeo. Esse é o número de contato para quem quiser falar com ela, tá certo? Agradecer aqui também ao meu querido amigo, parceiro aqui da casa, né? Tiquinho Pancadão, viu? Que ligou para mim ontem à noite, pedindo esse espaço aqui para Aparecida. Tiquinho, aí está, viu, meu amigo? Parabéns a você pela pessoa que você é também. Você, assim como eu, uma pessoa que procura sempre ajudar, tá? E a gente tem que ser assim mesmo. Eu digo sempre, se você veio para esse mundo e não foi para servir, você de nada serve. Essa é que é a verdade, tá bom? Só acrescentando, Fernando, quero deixar bem claro que essa cirurgia também faz pelo SUS. Se eu conseguisse pelo SUS, seria até bem melhor, que as doações que as pessoas estão me doando, serviria para custear até mesmo minhas despesas, que eu estou desempregada, não posso trabalhar no momento, né? E eu já até vou recorrer à justiça para que alguém tome providência, que não dá para mim esperar. Peço aos órgãos públicos que vejam essa minha situação, minha documentação já está toda na secretaria, para que eles dêem uma olhada com mais amor, na verdade, para que eu possa... Você já falou com quem lá na secretaria? Deixei com Sara na central de marcação. Certo. E ela já adiantou alguma coisa para você? Ainda não, colocou no sistema, mas tem que aguardar. Infelizmente tem que aguardar, que a gente sabe que o sistema do SUS é bem demorado, né? Pronto. Então pronto, está feito o apelo aí, tanto para ajuda, como também para os órgãos públicos, né? Já que ela também pode fazer essa cirurgia pelo SUS, e aí, obviamente, se conseguir pelo SUS, o que vier aí de ajuda na conta já vai servir, porque ela não está trabalhando, não está em condição de trabalhar, e quando a pessoa não pode trabalhar, olha, aí aumenta o problema, porque aí você tem filhos? Tenho um filho, 14 anos. Um filho, tem esposo? Tenho um esposo, sim. Muito bem. Seu esposo trabalha? Ele é taxista, faz linha de Cajazeiras a São João. Ah, tá bom. Eu acho que eu já falei sobre o seu caso aqui no programa. Sim, minha tia veio, mas eu vim só reforçar a situação. Tá bom. Então tá feito o apelo, tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela presença e que Deus abençoe que você consiga. Obrigada, agradeço o espaço. Tá bom, você pode sair por ali, viu? Tá, tchau. Tá bom? Muito bem, são 12 horas e 42 minutos, estamos ao vivo, Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço, muita gente aqui falando comigo, daqui a pouquinho eu vou citando alguns nomes aqui, agradecendo a audiência, agradecendo o carinho, desejando uma ótima tarde para você, tá certo? Olha, gente, já vai estar comigo o advogado Dr. Marcos Davi Figueiredo. Olha, gente, atenção juristas, atenção advogados, atenção promotores, atenção estudantes do direito, hein? Nós vamos ter já aqui no programa uma verdadeira aula jurídica, tá? O doutor Marcos Davi Figueiredo é muito conceituado, é um grande advogado e ele vai falar aqui já conosco sobre um tema muito relevante e eu posso dizer até um tema perigoso, né? No país que a gente está vivendo, né? Porque estamos vivendo num país onde às vezes se confunde, né? Essa questão da liberdade de expressão. Às vezes você fala alguma coisa e você acha que está falando porque tem direito à liberdade de expressão, mas você está infringindo, tá? Você está realmente misturando as coisas, né? Então, Dr. Marcos Davi vai explicar também essa questão, tá certo? Ele diz abertamente para o Brasil inteiro que nós estamos vivendo, ele está dizendo, hein? Uma verdadeira
ditadura das togas, lá o STF, né? E ele vai falar hoje aqui conosco exatamente sobre isso, tá? Ele vai falar sobre o ativismo jurídico do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, eu recomendo que você assista, que você compartilhe, você que está estudando o direito, você que é advogado, assista, participe do programa através aí do número que está aparecendo no teu vídeo, tá? É o nosso WhatsApp, você fala comigo aí em tempo real, tá certo? E olha, esse programa, eu tive um cuidado tão grande, exatamente para não ter represálias, né? Também aqui para a TV, para mim, né? Então vai ser um programa um pouco diferente, tá? Eu fiz questão. Eu falei com o doutor Marcos Davi, eu disse, olha, é um tema, o programa é um programa polêmico, eu gosto de trazer esses programas aqui para o Balanço Diário, mas eu tenho que ter também os devidos cuidados, né? Então eu pedi a ele que tudo que ele fosse falando, a gente pudesse colocar junto com ele, com a fala do lado, meia tela, tá? Os artigos, os incisos, tá? Tudo juridicamente legal o que ele está dizendo, para que a gente possa também ficar resguardado, né? Então ele teve esse cuidado, ele mandou todo o material, até as perguntas que eu vou fazer nós vamos mostrar também aí, junto com o texto. Então você que estuda o direito, pedir a ele também, doutor Marcos Davi, eu gostaria também que o senhor falasse uma linguagem não tão assim eloquente, não tão profunda dos termos jurídicos, porque nosso telespectador, claro, muita gente é leiga, né? Então existem algumas palavras que você nunca ouviu, né? Então ele vai tentar também ser bem claro nesse ponto, tá certo? Ele já está comigo, produção? Já está? Então vamos deixar então o boletim epidemiológico, é muito importante, o clima-tempo, as coisas, para depois da entrevista, se der tempo, porque vai ser muita coisa que nós vamos tratar, né? Então, atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção agora, porque está comigo já ao vivo o doutor Marcos Davi Figueiredo, advogado, tá? Ele que é o idealizador, ele é o homem que está à frente do TECOI, tá? Ele que realmente faz um trabalho no Brasil inteiro de colher assinaturas para aprovar o TECOI, para viabilizar a implantação do TECOI, que ele vai falar também alguma coisa a respeito, tá bom? Doutor Marcos Davi Figueiredo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez no Balanço Diário, o senhor que sempre que vem aqui, eu digo isso, dá uma verdadeira aula jurídica, essa é que é a verdade, né? Então, à vontade para o senhor dar o seu boa tarde, suas considerações iniciais, e quero lhe agradecer por ter aceitado fazer o programa dentro dos padrões que eu pedi, que nós conversamos, mostrando realmente a legalidade jurídica de tudo que o senhor vai dizer aqui no programa, para que não haja represálias depois, nem para a TV, nem para mim, e principalmente para o senhor, que é quem está falando tudo isso. Seu boa tarde. Sempre é um prazer, Fernando, estar no seu programa. Agradeço muito de estar no seu programa, porque o tema realmente é relevante. E os ouvintes, eu peço aos ouvintes do programa Balanço Diário, que peguem uma caneta, um papel, para anotar, porque isso implicará na conscientização política de como funciona o poder judiciário hoje e quais as medidas que nós teremos que tomar para colocar uma ordem jurídica no país. Porque a prática do ativismo jurídico, que os senhores vão saber o que é, gera o caos institucional,
a insegurança jurídica, proporciona a convulsão social e desestabiliza o regime democrático. Como os senhores verão hoje, né, nessa explanação que eu atendi todos os princípios que o programa me deu para que nós pudéssemos fazer essa entrevista sobre esse tema, e eu peço que os senhores divulguem muito essa entrevista e apoiem o TECOI. Entrem na página moraliza.com, que está nos Estados Unidos, entendam que é o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional e votem, porque nós precisamos de 60 milhões de votos para que esse tribunal seja criado, para dar legitimidade ao presidente da República e aos comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Quem não sabe o que é TECOI, sugiro que vocês ingressem na página moraliza.com. Moraliza com Z.com, não tem BR, tá certo? E eu agradeço, Fernando, por mais essa disponibilidade que você nos deu para falar de um tema como esse. Muito obrigado. Muito bem, doutor Marcos Davi Figueiredo, então a partir de agora compartilhe o programa, participe, o número do nosso WhatsApp vai aparecer aí está no seu vídeo, você pode interagir aqui comigo em tempo real, alguma pergunta, algum comentário, tá certo? Agradecer, hoje não tive tempo de agradecer a todos que estão ligados aí em todas as nossas plataformas digitais, Facebook Diário do Sertão, nosso link tvdiariodosertão.com.br, Netline, HDTV, canal 3, tá? Nosso canal do YouTube, Diário do Sertão, nossa homepage, programa Checkmate CZ, tudo ao vivo, agora, todos os sites, portais que também transmitem o programa ao vivo. Muito obrigado, Rede Diário de Rádios. Obrigado a todos que estão ouvindo o programa nesse momento. Doutor Marcos Davi Figueiredo, muito bem. Nós ouvimos falar muito, né? Muito mesmo, principalmente agora nesses recentes últimos anos aí, sobre a palavra fake news, né? O que é fake news, tá certo? Denunciação caluniosa, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamandi ou injuriandi. O que é que o senhor pode falar a respeito disso, iniciando aqui o nosso bate-papo sobre esse tema tão importante ligado ao Supremo Tribunal Federal? Por favor. Bem, esses conceitos estão na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, referente ao inquérito policial 4.781, que é do Distrito Federal, com base na portaria 69 do Supremo Tribunal Federal. Ele instaurou essa portaria para apurar essas infrações penais, como vocês podem ver aí na tela, a existência de indícios fraudulentos, de fake news, denunciação caluniosa e com ônibus de caluniante, difamante e injuriante contra ministro do Supremo Tribunal Federal e contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Bom, os termos caluniante, infamante e difamante são crimes contra a honra. Eles estão previstos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. O que é o crime de calúnia? Quando você faz uma falsa imputação, a falsa imputação de um fato como crime a alguma pessoa. Você caluniar é imputar falsamente um fato como crime a uma pessoa. Está no artigo 138 do Código Penal. Difamar alguém. O que é difamar alguém? É você imputar um fato ofensivo à reputação dessa pessoa. Isso está no artigo 139 do Código Penal.
Injuriar alguém é ofender-lhe a dignidade e o decoro. Isso está no artigo 140 do Código Penal. Esses crimes contra a honra dependem da queixa-crime, ou seja, que o ofendido ingresse com uma queixa-crime contra o seu ofensor. Não é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, que o Ministério Público vai ingressar contra aquele que o ofendeu. Não, depende de você, o interesse é seu, então você tem que ingressar com uma queixa-crime, tá certo? Muito bem, quando você ingressa com uma queixa-crime pelos crimes contra a honra, o ofensor ele tem a oportunidade de se arrepender. Se ele se arrepender antes da sentença, ele é inocentado da pena. Isso está no artigo 143 do Código Penal. Então, todos esses crimes contra a honra, ele depende de uma queixa-crime, ou seja, de uma atitude sua. Isso está no artigo 145 do Código de Processo Penal. Agora, o que é uma fake news? Fake news, a tradução do inglês é notícia falsa. Quando você faz uma notícia falsa, dá uma notícia falsa e divulga essa notícia falsa por qualquer motivo, não há crime em se fazer isso, porque o tipo penal da notícia falsa não foi regulado pelo Código Penal brasileiro. Existe um projeto que é o 2017, eu não me lembro bem a autora, a deputada que propôs, que definiu o tipo penal da notícia falsa. Então, notícia falsa não é crime no Brasil, porque o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, e sem prévia combinação legal. Então, para definir o que é crime, só a lei tem essa competência. Muito bem, agora, há influência das notícias falsas nos seus direitos. Então, quando a notícia falsa, ela calunia você, ela dá ensejo à aplicação do artigo 138 do Código Penal. Quando a notícia falsa faz uma difamação contra você, você pode entrar com uma queixa-crime, que está previsto no artigo 138. Quando a notícia falsa, ela também o injuria, ou seja, ofende a sua honra, o seu decoro, a sua dignidade, você pode entrar com uma queixa-crime contra a pessoa, porque a notícia falsa teve implicações no seu direito à sua inviolabilidade da sua dignidade, da sua honra, foi atacada, então você vai se defender entrando com uma queixa-crime. Então, as influências da notícia falsa. Também, você pode ter uma notícia falsa que deu ensejo à abertura de um inquérito policial ou de um processo ético-disciplinar. Falsamente, ele faz uma imputação de um crime quando sabe que você é inocente. E isso significa denunciação caluniosa. Tá certo? Então, esses termos que fazem parte da portaria 69, instaurada pelo ministro Alexandre de Moraes, quer dizer isso. E esses fatos, ele diz o seguinte, que os crimes contra a honra foram contra o Supremo Tribunal Federal e contra os ministros. Então, a primeira ilegalidade da portaria está aí. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele não representa os ministros que foram ofendidos. Ele não tem procuração para falar em nome do ministro. Só os ministros que se sentirem ofendidos pelos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria é que deveriam ingressar com uma queixa-crime contra o seu ofensor. Muito bem. Outro detalhe importante. Não existe crime de calúnia e difamação e injúria contra a pessoa jurídica de direito público. Isso é questão elementar de direito. Doutor Marcos, não existe. Então deixa eu ver se eu estou entendendo aqui o que o senhor acabou de passar aí na sua fala, né? Voltando um pouco na sua fala, o senhor afirmou que a propagação de fake news, no caso, não seria crime. É isso que o senhor
acabou de falar, eu entendi certo ou entendi errado? E já nessa outra fala que o senhor acabou de comentar, o senhor está dizendo também o seguinte: a portaria 69, que foi instaurada com base no artigo 43 do regimento interno do STF, tá certo? O senhor afirma que ela não é legal, é isso? Sim, com certeza, não é legal. Por quê? Vamos pensar um pouco. Se você verificar o conteúdo do artigo 43, ele está no capítulo 8 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a polícia do tribunal. Preste muita atenção, esse capítulo 8, na qual está inserido o artigo 43, ele fala da polícia do tribunal, o que compete à polícia do tribunal. Então, no artigo 43, diz o seguinte, que quando houver uma infração penal praticada nas dependências do Supremo Tribunal Federal, seus anexos, vamos dar um exemplo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal matou outro ministro do Supremo dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao presidente do Supremo instaurar um inquérito para apurar esse fato criminoso. Por quê? Porque os dois ministros são autoridades que estão sujeitas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Isso vale também para os funcionários, os servidores públicos do Supremo Tribunal Federal, os juízes e desembargadores que estiverem sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, quando incorrerem em algum crime, cabe ao presidente do Supremo instaurar um inquérito. No exemplo que eu dei anteriormente, do ministro matar um outro ministro, ele vai apurar, fazer uma investigação referente a esse fato criminoso que ocorreu nas suas dependências e vai encaminhar esse inquérito para o Procurador-Geral da República. Por que ele vai encaminhar? Porque o Ministério Público, ele é o titular exclusivo da ação penal. É ele que acusa em nome do Estado aquele que cometeu um crime, uma infração penal. É ele que acusa nas ações penais públicas incondicionadas. Isso está no artigo 129, inciso 1º e 8º. Por quê? Quando o inquérito for encaminhado ao Procurador-Geral da República, nesse exemplo que eu dei, de um ministro matar o outro ministro, o procurador ele vai poder requerer diligências. Se ele achar que a investigação que foi feita pelo inquérito do Supremo não está plena, não está completa, ele pode requerer diligências. A Polícia Federal vai fazer essas diligências que o Procurador-Geral determinar. E por que o Procurador é competente para entrar com ação penal contra um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque isso está previsto no artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, que diz que crime comum praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal, a competência para julgá-los é do próprio Supremo. E é o procurador que deve fazer a denúncia, ou seja, ingressar com uma ação penal. Então, como eu disse anteriormente, essa portaria 69, ela é manifestamente ilegal. Por quê? Porque ela está investigando os fatos, infrações penais, que não foram cometidas nas dependências do Supremo Tribunal Federal. São infrações praticadas por cidadãos comuns, por parlamentares, por outras autoridades, que não está sujeita à sua jurisdição. E um detalhe, a polícia do tribunal não é um órgão da segurança pública. Isso é muito importante citar. Por quê? Porque só os órgãos da segurança pública é que podem fazer investigações criminais. Isso está definido claramente no artigo 144, dos itens 1 a 7. Quais são os órgãos de segurança pública? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil,
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. É eles que vão apurar as infrações criminais contra a pessoa e o seu patrimônio. Só eles têm legitimidade para fazer isso e são fiscalizados pelo Ministério Público. Então não é da competência do Supremo, em hipótese alguma, fazer investigação. Como se a polícia do tribunal tivesse competência para fazer isso. Não, não existe, não está escrito isto lá. Então, a primeira ilegalidade que você vê é que essa portaria 69, ela é nula. Ainda existem outras ilegalidades manifestas. Por exemplo, quando você abre uma portaria, vamos supor que você é um órgão competente. Você é da polícia, por exemplo, da Polícia Federal. Doutor Marcos Davi, perdão atrapalhar o senhor, mas aproveitando essa sua fala, pelo que eu estou entendendo, então, o senhor está afirmando que, por exemplo, no caso do parlamentar Daniel Silveira, como não aconteceu dentro das dependências do STF, não poderia acontecer o que está acontecendo. Ou seja, se essa portaria 69 é nula, o ministro Alexandre, certo? Ele pode decretar a prisão em flagrante delito do deputado federal Daniel Silveira, em face do vídeo por ele postado nas redes sociais no dia 16 de fevereiro de 2021, ele poderia fazer isso ou não? E aí? Não poderia fazer, porque o parlamentar não está sob a jurisdição dele, é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é absolutamente incompetente, porque o STF, o princípio entre harmonia e independência dos poderes, conforme está no artigo 2º da Constituição Federal, o Poder Judiciário, ele não faz investigação criminal, ele é proibido de fazer isso. Isso está no artigo 3º, a linha A do Código de Processo Penal. O juiz, ele não faz investigação criminal contra quem quer que seja. Então, a primeira ilegalidade é que ele é incompetente. Quem tem competência para investigar o fato é a polícia, sobre a orientação do Ministério Público, é o que diz a Carta Magna. Então, essa portaria, que deu ensejo ao inquérito 4.781 e, por sua vez, num decreto prisional do parlamentar Daniel Silveira, é manifestamente nulo, nulidade absoluta, com base no artigo 564, inciso 1. Alexandre de Moraes é absolutamente incompetente. Inciso 2, ilegitimidade da parte. Ele não fala em nome dos ministros que se sentiram ofendidos pelo ataque do parlamentar Daniel Silveira. São eles que deveriam entrar com uma queixa-crime contra o parlamentar. É o que determina o artigo 145 do Código de Processo, do Código de Processo Penal. Aliás, do Código Penal. Muito bem. Outro detalhe muito importante. Então, o Alexandre não investiga e depois tem outra. A nulidade absoluta decorre também com base no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o ato é considerado nulo por omissão de alguma formalidade essencial à natureza do ato. Ora, você não pode, os senhores ouvintes devem prestar muita atenção no que eu vou colocar agora. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 11 ou 10, eu não me lembro agora ao certo, fala sobre a inviolabilidade da sua intimidade e da vida privada. A sua honra não pode ser atacada. Então você só instaura uma portaria quando houver indícios da existência do fato criminoso. Eu não posso apregoar
adequar, não. Eu não posso abrir uma portaria sem que o fato da existência de um crime exista. Por exemplo, a portaria 69, ela é aleatória. Ela manda investigar fake news por calúnia e difamação, ela não descreve qual é o fato criminoso. Então, ela invade a sua privacidade, a sua intimidade. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, presume-se a sua inocência. É a justiça pública que tem que provar que você é culpado. Então, ela tem que, para que seja aberta uma portaria, tem que haver indícios de materialidade delitiva, ou seja, tem que haver indícios da existência de um fato criminoso. E a portaria não aponta isso. Ela é indeterminada. Isso não existe no ordenamento jurídico vigente. O ministro Alexandre de Moraes, ao fazer isso, ele criou leis. Criou leis. Isso é o ativismo jurídico. Você criar uma norma que não está prevista no ordenamento jurídico vigente. Absurdo isso. Então, essa portaria, ela é nula, ela já nasce nula. E todos os atos subsequentes a ela, inclusive a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, são nulas, com base no artigo 564, inciso 1, inciso 2 e 4 do Código de Processo Penal. Não tem conversa fiada. Por quê? Porque a portaria, ela não atendeu às exigências da lei. Simples assim. Numa linguagem simples, né? Doutor Marcos Davi Figueiredo, tá bom. Eu estou aqui entendendo o que o senhor está falando. Lembrar aqui aos telespectadores que vocês que estão assistindo o programa podem e devem participar através desse número que está aí no seu vídeo, tá? Esse é o número do nosso WhatsApp e você pode mandar uma pergunta, pode mandar o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo ao doutor Marcos Davi Figueiredo. Doutor Marcos, diante de tudo isso que o senhor está dizendo, como o senhor justifica então essa prisão do Daniel Silveira, o fato dele estar preso, o fato de o próprio Congresso, né, ter votado e via manter a prisão? Diante de tudo isso que o senhor está dizendo, como é que o senhor justifica isso no nosso país? Bem, o que eu posso dizer é que a prisão do Daniel Silveira é manifestamente ilegal. Primeiro, porque a portaria que deu ensejo a essa prisão, com base no inquérito, são nulos. A nulidade aqui é absoluta, pelas razões que eu mencionei. A mais importante delas é que não compete ao Supremo Tribunal Federal investigar crimes praticados por pessoas que não estão sob a sua jurisdição. Tá certo? A portaria em que ele se baseia, do 43, é para investigar infrações penais de crimes cometidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal por pessoas sujeitas à sua jurisdição. Não é o caso do Daniel Silveira. Okay. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto de nulidade absoluta do mandado de prisão. Existem outras nulidades, como eu mencionei. A portaria, ela não menciona, não atende os requisitos do artigo 5º e 6º do Código de Processo Penal. Quando você tem uma notícia de um crime, a polícia é chamada para ir no local. No local, ela vai colher os instrumentos do crime, vai ouvir as pessoas que presenciaram o crime, vai colher provas no local. Esse é o papel da polícia, que é um órgão de segurança pública. Não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Existem outras ilegalidades na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, não existe mandado de prisão em flagrante. Acho que sumiu aqui, ó. Doutor Marcos... Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estamos ouvindo bem o senhor. Me diga uma coisa, olha, o ministro Alexandre de Moraes,
ele menciona na decisão monocrática que o deputado federal, em seu vídeo, propagou ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, e cita violação aos artigos 5º, inciso, e o artigo 34, né, incisos 3 e 4 da Constituição Federal. Está correto isso? Não, não está correto. Eu vou explicar aos ouvintes do programa Balanço Diário que esses artigos que foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o vídeo por ele publicado. Primeiro, o artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados. Observe bem o comando normativo desse artigo. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. No vídeo do Daniel Silveira, ele faz parte de algum grupo armado? Isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não. Ele atentou contra a ordem constitucional? Também não. O outro artigo que ele cita na decisão dele é o artigo 34, inciso 3 e 4 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. Ora, esse artigo não tem nada a ver com o crime que está sendo acusado o Daniel Silveira, porque esse artigo trata da intervenção da União. A intervenção federal da União nos estados não tem nada, absolutamente nada a ver. Ponte de Miranda já dizia o seguinte: é regra de boa lógica que as palavras sejam subordinadas às próprias épocas em que foram escritas, para que o texto seja compreendido tal qual ele é, e não tal qual o queremos ver. Então é um absurdo o que está sendo feito, né, com Daniel Silveira. Total, sem precedente na ordem jurídica no país. Você observa que na fala, eu vou mostrar aos senhores, vou ler o texto, me dê só um momento, que eu vou ler para vocês o texto do vídeo em que o Daniel Silveira faz referência ao ato institucional número 5, que é citado por Alexandre de Moraes na decisão monocrática dele. Diz o seguinte, abre aspas, o Daniel Silveira falando: você desrespeita a tripartição dos poderes, a tripartição do Estado, você vai lá e interfere, comete uma ingerência na decisão do presidente, por exemplo, e pensa que pode ficar por isso mesmo. Aí, quando o general das Forças Armadas, do Exército, para ser preciso, faz um tweet, faz alguma coisa, e você fica nervosinho, é porque ele tem as razões dele. Lá em 64, observe que ele coloca um fato histórico na expressão dele, nas palavras deles, lá em 64. Na verdade, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estipe, 64, foi dado então um contragolpe militar e que teve lá os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que cassou 3 ministros da Suprema Corte, você lembra? Observe que as palavras do Daniel Silveira não está fazendo apologia ao ato institucional número 5, apenas ele relatou um fato que aconteceu em 64. Aqui eu vou fazer um parênteses, é necessário que eu faça isso. Por quê? Porque muito se divulga na mídia que a Revolução de 64 instituiu a ditadura militar no Brasil. Isso é verdadeiro? Resposta: não.
o ato institucional que deu origem ao governo militar é o ato institucional número 1, de 9 de abril de 64. E no comunicado à nação desse ato está escrito o seguinte: a revolução, abre aspas, a revolução se distingue de outros movimentos armados, o fato de que ela se traduz não o interesse e a vontade de grupo. Observe que os militares agiram não em relação a algum grupo militar que queria tomar o poder, não, mas no interesse e na vontade da nação, que foram às ruas pedindo a intervenção porque não queriam que o Brasil fosse comunista, porque diversas autoridades que estavam no governo de João Goulart eram comunistas. Aí ele diz mais, para que você possa entender, para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946. Observe que a Revolução manteve todas as garantias individuais de liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de trabalho, de profissão, funcionamento no Congresso, que estavam estabelecidos na Constituição de 1946. Ora, como é que eu posso falar em ditadura militar quando as liberdades estão asseguradas e o Congresso funcione? Aí continua o ato institucional, a fim de que esse... Aí ele diz, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Ora, isso é função do chefe de Estado? Se um sistema comunista quer ser implantado no regime democrático, você vai fazer o quê? Você vai permitir que isso seja feito? Então, os militares apenas modificaram a Constituição dos poderes ao presidente para impedir que comunistas tomassem o poder, para impedir que eles fizessem reunião para desestabilizar o Brasil. Ora, em qualquer país democrático isso seria feito. Como é que eu posso falar que é a ditadura militar? Mas, se você ler o ato institucional número 5, está em harmonia com o artigo 151 da Constituição Federal de 67. Observa o que diz a Constituição Federal no seu artigo 151 de 1967. Eu vou ler aos senhores. Aquele que abusar dos direitos individuais. Então ele diz assim, aquele que abusar dos direitos individuais previsto nos artigos 8, 23, 27 e 28 do artigo anterior e dos direitos políticos para atentar contra a ordem democrática. Ora, como é que é ditadura militar? Ditadura militar não tem ordem democrática. Isso está no artigo 151 da Constituição de 67. Como que eu posso falar que houve ditadura militar? Tenha santa paciência. Vai estudar a história do Brasil. E continua o artigo. E dos direitos políticos para atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção. Incorrerá na suspensão destes últimos direitos pelo prazo de 2 a 10 anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil ou penal, cabível, assegurada ao paciente a mais ampla defesa. Ora, isso aqui é ditadura militar? Com essa ampla defesa, com um processo, e tem mais, o ato institucional que deu poderes ao presidente da República
tinha que ser aprovado no Congresso Nacional. Você veja que o ato institucional número 1, ele relata que as emendas constitucionais e que os projetos de lei, né, enviados pelo presidente da República seriam discutidos no Congresso Nacional. Onde é que está a ditadura militar? Eu estou perguntando aos senhores ouvintes, onde é que está ela? Não tem sentido isso. Quando você lê o artigo 150, o parágrafo 8 da Constituição de 67, está escrito: é livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculo de diversões públicas, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Ora, se você faz espetáculos contra a ordem democrática para impor o comunismo, se você assalta a banca mão armada, como fez a Dilma e seus comparsas, os militares iam fazer o quê? Eu estou perguntando aos senhores. O que os Estados Unidos faria numa situação dessa, que é um país democrático? Não iriam permitir isso. Então, os militares agiram dentro da democracia e pela vontade soberana do povo, que não queria o comunismo no Brasil. Então, a fala do Daniel Dantas, que ele se refere a um fato histórico, ele não faz nenhuma apologia ao ato institucional número 5. Isso é absurdo total. Mas, continua o artigo 150 da Constituição de 67. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelece. Parágrafo 27. Todos podem unir-se sem armas, não intervindo autoridades para manter a ordem. A lei poderá determinar os casos em que será necessária a comunicação prévia à autoridade, bem como a designação por esta do local da reunião. É garantida a liberdade de associação. Nenhuma associação poderá ser dissolvida, senão em virtude de decisão judicial. Todos esses parágrafos do artigo 150 da Constituição Federal de 1967 fazem parte do regime militar. Como é que eu posso dizer que há uma ditadura militar? Então, de modo que nunca houve ditadura militar no Brasil, mas regime militar, com liberdade de expressão, de pensamento, de associação, de profissão e eleições. Mas as propostas de emenda constitucional e projetos de lei eram encaminhadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional para sua aprovação. Então, como você observa, Fernando, não houve ditadura militar no Brasil, e sim um regime militar. Porque os militares continuou em vigor a Constituição de 1946, depois que resultou no aprimoramento na Constituição de 67, sempre garantindo a liberdade de expressão. Então, como é que eu posso falar que eu estou fazendo apologia ao ato institucional número 5, que estava de acordo com o artigo 151 da Constituição de 67? Muito bem. Estamos aqui ao vivo com o doutor Marcos Davi Figueiredo. Você que está assistindo o programa pode e deve participar do programa através desse número aí que está aparecendo no teu vídeo, DDD 839 8653 1759. Algumas pessoas estão falando conosco aqui, algumas até fora do país, né? Como é o caso do Alexandre Alves Antunes. Ele está assistindo em Florência, na Itália. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, tá? O Antônio Jani de Souza está assistindo o programa em São Paulo. Ele está dizendo que é de Triunfo, aqui na Paraíba. Muito bem, muita gente falando conosco. Vá mandando aí o teu nome, a cidade onde você está, que eu vou aqui divulgando, desejando uma ótima tarde e agradecendo a sua audiência.
Então, fica à vontade, participa do programa, quer fazer alguma pergunta ao doutor Marcos Davi Figueiredo, pode mandar aqui pelo WhatsApp, tá aí o número, quer comentar, fique à vontade, tá certo? Você manda agora em tempo real e eu vou fazer aqui ao vivo ao doutor Marcos Davi Figueiredo. Doutor Marcos, existe no ordenamento jurídico vigente mandado de prisão em flagrante? É possível a Polícia Federal cumprir esse mandato à noite? Isso é possível? Bom, não existe mandato de prisão em flagrante. E a razão é bem simples. Quando você lê o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: qualquer pessoa, observe bem, qualquer pessoa pode prender alguém que esteja cometendo um crime. E as autoridades policiais têm um dever de prender. Enquanto qualquer pessoa pode prender quem estiver cometendo um crime, as autoridades policiais têm um dever de prender. E nisso não há mandado. Observe que o artigo 301 do Código Penal diz que você pode prender uma pessoa e que as autoridades policiais podem fazer isso quando uma pessoa estiver cometendo crime em flagrante delito. E não tem mandado. Não existe mandado em flagrante delito. Não existe. O que é o mandado? O mandado é uma ordem que o juiz dá para prender alguém. Então, é uma aberração jurídica o que o ministro Alexandre de Moraes fez, porque não está previsto isso no ordenamento jurídico. E o flagrante se caracteriza pelas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Vamos supor que houvesse um mandado de prisão preventiva. A Polícia Federal, o delegado da polícia, poderia cumprir isso após as 18 horas? Resposta: não, não poderia cumprir. Por que ele não poderia? Porque o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo durante o dia. Aí tem outras coisas e conclui: por determinação judicial. Ou seja, o mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. Isso está em sintonia ainda com o artigo 293 do Código de Processo Penal. O que eu fico preocupado, não é, vamos dizer assim, é que um delegado de polícia que fez direito, que estudou, ele sabe que ele não pode cumprir uma ordem manifestamente ilegal, ainda que seja de juiz. Isso está no estatuto dele, da Polícia Civil. Ele não pode fazer isso. Senão ele é processado junto com o ministro por ter dado essa ordem. Por abuso de autoridade. Por ato de improbidade. Então eu fico admirado, é que as pessoas acham que um juiz que proferiu uma decisão que deve ser cumprida. A resposta: não. Se a decisão judicial é ilícita, manifestamente ilícita, não se cumpre essa decisão, ponto. Isso está previsto no ordenamento jurídico vigente. Até o Código Penal Militar, no artigo 38, item 2, diz ao policial militar que ele não pode cumprir ordem manifestamente ilegal, sob pena dele ser processado por aquele que também deu a ordem, junto com aquele que deu a ordem. Muito bem. Doutor... Então, você tem que entender o seguinte. Pode falar. Doutor Marcos Davi Figueiredo, tá? Olha, nós temos aqui algumas pessoas que estão aqui falando, né? Por exemplo, o Paulo Augusto Luti, ele está dizendo aqui: sensacional a explanação do doutor Marco Davi. Ele está falando de Taubaté, em São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Ok?
O senhor ouviu aí, né, doutor Marcos Avi? Muito bem, muita gente assistindo aqui, parabenizando o senhor pela explanação, tá certo? Deixa eu ir aqui a mais uma pergunta para o senhor, dando continuidade aí a essa sua aula, né? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes afirma na decisão judicial que o deputado Daniel incorreu em crimes contra a honra do Poder Judiciário e dos ministros do Supremo Tribunal, com base nos artigos 17, 18, 22, incisos 1 e 4, 23, incisos 1, 2 e 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional, Lei Federal número 7.170/83. Está correta essa decisão, ministro Alexandre de Moraes? Antes do senhor responder a pergunta, mais pessoas aqui citando, né, a entrevista, tá? Acompanhando esta aula de direito e a verdadeira história da Contra-Revolução de 1964. Quem está falando é Afonso Barreto, lá de Barra do Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Programa Resgate, da 87,9 FM, lá em Natal, hein? Um abraço aí a todos de Natal, Rio Grande do Norte. Eu que sou filho aí de Natal, tá certo? Um abraço a todos os meus conterrâneos, tá? Muito bem. Olha, depois que o senhor responder essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta aqui, tá certo? De uma telespectadora chamada Eliana. Ela está fazendo aqui a pergunta ao senhor. Responda agora essa pergunta aí que eu lhe fiz e logo depois eu faço essa aqui que acabou de chegar. Muito bem. Não existe crime militar na fala do Daniel Silveira. Um detalhe extremamente importante é que o Supremo Tribunal Federal é absolutamente incompetente para julgar crime militar. Vamos começar por aí. Por quê? Porque os crimes militares são definidos em lei, conforme diz o artigo 124 da Constituição Federal. E a competência para julgar crime militar, de acordo com o artigo 30 da Lei de Segurança Nacional, é o Superior Tribunal Militar. Então, se o ministro Alexandre de Moraes acha, né, que o Daniel Dantas incorreu em crime militar, ele deveria oficiar ao Procurador-Geral da Justiça Militar para que ele verificasse se existe ou não crime militar e determinasse uma investigação sobre esse fato à Polícia Federal, que é competente, segundo a Lei de Segurança Nacional, para apurar infrações de crime militares. É muito importante que se diga que o crime militar não é crime político. Eu vou fazer um parênteses aqui, Fernando, porque eu tenho um agravo interno no Superior Tribunal Militar, onde eu demonstro tecnicamente que os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, na 7.170, são crimes militares contra a segurança do Estado. Não tem nada a ver com crime político, conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, que criou um ativismo jurídico em 1990. Acho que era o recurso ordinário constitucional 1498, pelo plenário supremo, que diz que os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Ledo, engano. E aqui eu faço um apelo ao almirante, que é o presidente do Superior Tribunal Militar,
que aprecie essa questão da competência da Justiça Militar de restabelecer a ordem no país. Porque, segundo o artigo 2º do Código de Processo Penal Militar, o militar ele não interpreta a lei, ele aplica gramaticalmente o que está escrito. A Constituição Federal fala no artigo 124 que crime militar é definido pela lei. Ora, a Lei de Segurança Nacional definiu que é crime militar. Como é que ela vai ser julgada pela Justiça Federal? Negativo. Então eu peço aqui ao plenário do STM que julgue o agravo. Eu vou dar aqui o número do agravo ao vivo para aqueles que são advogados, promotores, procuradores, para acompanhar, porque isso é de grande relevância para acabar com a ditadura da toga, para acabar com o abuso e desvio de poder judiciário. O Superior Tribunal Militar tem a oportunidade, diante da legalidade demonstrada no agravo interno número 7.801.03.2020.7, de dar uma resposta na qual eu peço o afastamento de vários desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque proferiram sentença ilícita, ou seja, uma sentença onde há fraude à lei. O que é fraude à lei? É quando você viola o comando normativo dela, defrauda a meta legislativa, pratica o ativismo jurídico, transforma a realidade das coisas. É uma decisão imoral, injusta, que fere princípios básicos de hermenêutica jurídica. É uma violência judicial, porque afronta o devido processo legal e a garantia de entrega da justiça. Isso é uma sentença ilícita. Vou repetir o número do agravo interno no STM, que será julgado pelo plenário, onde eu vou fazer a sustentação oral. Vai ser um marco histórico na história do Superior Tribunal Militar, porque é preciso que as Forças Armadas, dentro da Constituição e da lei, ajam, não se omitam. Tem a possibilidade de fazer isso através desse agravo, onde eu demonstro que a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que convolou crime militar em crime político, trata-se de um ativismo jurídico, porque incorre em fraude à lei, viola o comando normativo e defrauda a meta legislativa da Lei de Segurança Nacional. Então, vamos supor que houvesse, em tese, os crimes que está sendo imputado ao deputado pela sua fala. Houvesse esse crime, caberia ao ministro do Supremo Tribunal Federal encaminhar um ofício ao Procurador-Geral da Justiça Militar para que ele verificasse a existência em tese desses crimes ou não, ou solicitasse investigações junto à Polícia Federal. Mas jamais, em hipótese alguma, poderia decretar a prisão de ofício em flagrante delito do Daniel Silveira. Primeiro porque ele não tem competência para fazer isso. E a razão é bem simples. Na fala do deputado Daniel Silveira, ele ataca a honra dos ministros Facchini e do próprio Alexandre de Moraes. E pelo princípio da imparcialidade que está previsto no artigo 8, inciso 1, do Pacto de São José da Costa Rica, convolado pelo decreto número 692, diz que o juiz tem que ser imparcial. Ora, como é que eu sou juiz, eu sou ministro do Supremo, estou sendo acusado, e eu julgo e decreto uma prisão? Ora, eu sou vítima e acusador, violou o princípio básico constitucional da harmonia e independência entre os poderes da República, conforme determina o artigo 2º da Constituição Federal. Ok.
Doutor Marcos Davi Figueiredo, ao vivo conosco aqui no programa Balanço Diário. Agradecer aqui a Maria Osélia, que está assistindo o programa em Itaquaquecetuba, aí em São Paulo. Muito obrigado pela audiência, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da telespectadora, que pediu para fazer aqui ao doutor Marcos Davi. Aí, doutor Marcos, antes de fazer essa pergunta dela, eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre a questão do juiz de garantias, né? O que o senhor pode falar a respeito do juiz de garantia, juiz das garantias? O que o senhor pode falar? O juiz das garantias, ele está previsto no artigo 3º, B do Código de Processo Penal. E diz o seguinte: o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Então você veja que quando há um decreto prisional, quando o juiz decreta a prisão, como foi o caso do Daniel Silveira pelo Alexandre de Moraes, essa decisão monocrática do ministro, ela vai ser revista por um juiz de garantia. Porque o artigo 3º B do Código de Processo Penal determina que o juiz de garantia verifique a legalidade da investigação. Ora, na hora que ele fosse verificar a legalidade da investigação, ele já ia declarar a nulidade da decisão monocrática e colocar o Daniel Silveira em liberdade. Por quê? Porque, como eu disse, nenhum juiz faz investigação criminal. Está no artigo 3º, a linha 3º-A do Código de Processo Penal. Fim de conversa. Então, só por isso ele já teria que liberar o Daniel Silveira. Depois ele ia verificar a legalidade da investigação. Quando ele viu que a portaria 69 é nula por violar os artigos 564, inciso 1, 2 e 4, também ia determinar a liberdade do Daniel Silveira. Ele ia verificar ainda que houve a prisão dele à noite, quando a lei determina que isso não pode ser feito. Ia determinar o juiz de garantias essa liberdade. Então, o mandado de prisão em flagrante, ele é manifestamente nulo. A decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes é manifestamente nula. Agora tem um problema, porque essa decisão ela foi convalidada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, incorreu num crime de responsabilidade, sujeito a impeachment pelo Senado Federal. Mas não é só isso. Como eles convalidaram uma sentença ilícita, que é a tese que eu defendo, naquele agravo interno do Superior Tribunal Militar, eles incorreram em crime contra a segurança nacional, previsto no artigo 1º, 2º e 17 da Lei de Segurança Nacional. Muito bem. Doutor Marcos Davi Figueiredo aqui conosco. Olha, eu quero agradecer aqui a audiência do Railson Santos. Ele está assistindo o programa em Boa Vista, lá em Roraima. Muito bom o programa, parabéns, me agrada muito as explanações dadas. Parabéns, é o Railson Santos, tá? Doutor Marcos Davi, eu tenho a pergunta aqui da telespectadora. Deixa eu passar aqui para o senhor responder, por favor. Ela mandou aqui a pergunta, deixa eu ver aqui. Escreveu a mão aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Doutor Marcos Davi, por que o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sabendo que os seus atos são inconstitucionais com relação à prisão do deputado Daniel Silveira, o que ele quer revelar com este comportamento ditador para os brasileiros? O que o senhor diz aí, a Eliane, que mandou essa pergunta?
no meu entendimento, há uma quebra do regime constitucional muito clara. E não é só pelo Supremo Tribunal Federal. Eu milito há 35 anos, dos quais 24 anos fiscalizando juízes e promotores. Nos últimos anos se acentuou o descumprimento da lei. A lei existe, mas não é aplicada. Por vários tribunais no país, colocando em risco a própria instabilidade do regime democrático, abrindo caminho para se implantar o comunismo no Brasil. Por isso que eu mencionei, alguns instantes atrás, que o Superior Tribunal Militar tem que agir, junto com o alto comando militar, e afastar todos esses juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, que proferiram sentenças ilícitas. Porque isso constitui crime previsto na Lei de Segurança Nacional, que é da competência deles fazer isso, e não do Supremo Tribunal Federal, para que o Brasil não caminhe para uma guerra civil, uma convulsão social. Hoje nós estamos vendo a quebra constitucional. A Constituição não é respeitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que me assusta ainda mais é que os parlamentares, convalidaram essa decisão judicial ilícita proferida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitos desses parlamentares sequer poderiam votar, porque violaram o princípio da imparcialidade, já que muitos estão respondendo a processo criminal no Supremo Tribunal Federal. Não poderia votar. Essa decisão dada pelo plenário, ela é nula. Porque dezenas de deputados federais votaram, mas estão comprometidos com ações penais no Supremo Tribunal Federal. Então a situação, ao meu ver, é de extrema gravidade e gera insegurança jurídica. Porque no momento em que o juiz viola o comando normativo da lei, defrauda a meta legislativa, incorre em fraude à lei, ele gerou o caos social, um caos institucional, porque cada um vai julgar a lei como ele acha, subjetivamente, e impressões anímicas não têm materialização nos autos. O que o juiz pensa, o que ele acha, não tem valor jurídico, porque as decisões judiciais devem ser objetivas. Devem ter um raciocínio lógico jurídico, coerência lógica entre a motivação e o dispositivo. Já dizia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda pertence. Então a situação é extremamente grave. Grave a situação do Brasil nesse momento, institucional. Muito bem. E aqui eu faço um apelo a você que votou no TECOI e a você que ainda não votou. Nós temos uma solução, duas soluções. Uma é que o Superior Tribunal Militar acate o agravo interno e outros agravos que eu tenho para acabar com a ditadura da toga. Se ele não fizer isso, só teremos uma opção: a criação do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, o TECOI, que precisa de 60 milhões de votos na página moraliza.com, para que o presidente da República tenha a legitimidade de assinar esse decreto-lei, que cria o Tribunal Constitucional, que ele é totalmente constitucional. Basta você entrar na página moraliza.com e ler. Não tenha preguiça de ler. O futuro da democracia está dependendo de você, meu caro. Não está dependendo de político nenhum. Só depende de você votar. Só você. Para que esse tribunal seja criado para colocar ordem no país. Então vote. Preencha o formulário de votação que está na página. Ok. Para que o presidente da República possa assinar esse decreto-lei. E lá está a constitucionalidade dele. Basta você ler o que está escrito lá.
e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muito bom. Doutor Marcos Davi Figueiredo, lembrando que moraliza.com é a página, o Moraliza com Z, hein? Moraliza.com, Moraliza com Z. Vai lá, acessa a página, lê e vote na criação do TECOI. Doutor Marcos Davi, muito obrigado pela participação, realmente brilhante, como sempre, aqui no Balanço Diário. Estamos chegando já no finalzinho do programa. Eu deixo agora o espaço para o seu boa tarde, suas considerações finais, por favor. Eu esqueci de mencionar que o artigo 53 dá imunidade material ao deputado. Ele não pode ser processado nem civil e nem penalmente pelas palavras que ele proferir. A imunidade é ampla e irrestrita. O Poder Judiciário não tem competência para restringir isso. Por quê? Porque quando você vai lá na Constituição de 88 e vê a exposição de motivos do artigo 53, o que os congressistas, o que os constituintes entenderam, qual o limite que deveria ter na expressão opiniões e palavras, foi amplo e irrestrito. Essa é a meta legislativa do poder constituinte. E a meta legislativa do poder constituinte não pode ser defraudada. Então ele não poderia ser processado criminalmente, em hipótese alguma, muito menos ser preso. Porque não se trata de crime inafiançável, porque crime contra a honra tem fiança, porque a pena não ultrapassa 4 anos, como rege o Código de Processo Penal. Faltou apenas eu mencionar isso para completar a aula sobre a legalidade da decisão, sobre a ilegalidade da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes e dos ministros que a convalidaram. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Fernando, à direção do seu programa, ao dono do seu programa que abriu esse espaço tão relevante para nós. Você sempre abre esse espaço para nós e estamos ao seu dispor para quaisquer outros esclarecimentos. E você, empresário, você que é empresário sério, que está cansado de dar propina no setor público, porque senão o seu projeto não é aprovado, nos ajude. Nos ajude a conseguir esses votos. Entre em contato conosco lá na página moraliza.com para acabar com a corrupção no Brasil. O maior beneficiário vai ser você. Você é empresário. O maior beneficiário é você, porque nós vamos colocar ordem no país. Acabou a corrupção no setor público com a nossa proposta. Então você deve agir, porque segundo a Transparência Brasil, bilhões de reais são gastos com a corrupção no Brasil. Isso não vai mais ser necessário. Nós estamos lutando com o apoio de militares que nos apoiam, mas precisamos do apoio da classe empresarial, porque o custo operacional disso é alto. Entre em contato conosco. Meu telefone, o meu contato está lá na página moraliza.com e o Fernando também tem o meu contato. Vocês podem entrar em contato com o programa, ele vai fornecer, eu autorizo a ele fornecer o meu telefone para que você, empresário, entre em contato conosco. Com certeza, com certeza. Alguém que queira o contato do Dr. Marcos Davi Figueiredo, é só falar conosco aí pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo no teu vídeo, que eu passo o contato imediatamente para você, ok? Dr. Marcos Davi, muito obrigado pela participação. Claro, em breve o senhor voltará com outras temáticas. No Brasil, o que não falta é assunto para a gente discutir aqui no programa, ok?
Muito obrigado pela participação, viu? Um grande abraço. Grande abraço. Muito bem, olha, gente, eu quero falar agora com você sobre Belas Ateliê, né? Você, mulher, que está realmente procurando aquele vestido, aquela roupa para aquele evento, olha, você que está noiva, está prestes a casar, Belas vai deixar você pronta à altura do evento, o seu noivo também. Ah, você quer um vestido para outra festa, outra recepção? Lá também tem. Belas tem realmente muitas opções de roupas, tanto femininas como masculinas, tá? E se você tiver gestante, lá também tem roupa para gestante, viu? Então aí está, ó, @belasateliê, o lugar onde você vai se sentir mais bela ou mais belo. Não tem outro lugar, é Belas Ateliê, é isso aí. Nós temos um quadro fantástico aqui no programa, esse horário aí de almoço, a família reunida. Eu digo horário de almoço que o programa começa de meio-dia, né? Ô Alberto, vamos deixar para amanhã, vamos deixar esse quadro de Anísia para amanhã, porque já está no final do programa, né? E o quadro de Anísia, ele é perfeito exatamente para o momento que a família está reunida, o papai, a mamãe, os filhos. A essa hora alguns já saíram para o trabalho, tá certo? Então vamos deixar para passar o quadro amanhã, 1 minuto com Anísia Gonçalves, tá certo? Já está comigo já? Quem é hoje lá? Felipe e Abelardo, que dupla, hein? Meu Deus, ih, rapaz, agora é estilo olho vivo, né? Ah, rapaz, você, olha, agora vai ficar sentadinho, né? Descansado. Eu quero você assim como eu, meu amigo, é passar 2 horas aqui em pé, ó. Em pé, gesticulando, andando, quando tá com raiva... Bate aqui para o telespectador ver, viu? Se for preciso, tira o paletó. Tem que ser assim, rapaz. Mas tudo bem, você está no estilo também, que é um programa campeão de audiência aqui da casa. Essa semana, inclusive, à tarde, eu estou lá, né, com meu amigo Josivan Pinheiro. É o Olho Vivo às 17 horas. Imperdível, tá certo? E agora vocês vão ficar com o Balanço Ceará na TV Sul Cariri, com o meu querido amigo Abelardo Jorge e o Felipe, hein? Felipe é o homem do esporte, eu tô sabendo, né? Aí no Ceará. E agora, Abelardo, no estilo bancada Olho Vivo, né? Fala aí, como é que começa a mudança? Explica aí. Olha, Fernando, isso foi um pedido, inclusive, de toda a população, para a gente criar um quadro que trouxesse tudo o que acontece nas gestões. Portanto, às quinta-feiras, a partir de hoje, o programa De Olho na Gestão com Abelardo Jorge e Felipe Queiroz. Ah, agora você explicou. Então é na quinta-feira que você vai estar de olho na gestão. Olho na gestão, que é muito importante isso aí. Parabéns, tem que estar de olho mesmo, hein? Na gestão, certo? Então só na quinta que você está sentado, é isso? Exatamente, aí ó. Terça-feira, certo? Papo Jovem, eu vou estar aqui em pé, dançando, travando, destravando na beleza, Fernando. Quarta-feira, a gente tá montando aos poucos, a verdade é essa, a gente tá se moldando aos poucos, pegando os grandes profissionais que a gente tem como referência, que é o seu caso, o caso de Petro, José Dias Neto e todos que fazem a TV Diário do Sertão, meu irmão. Muito bem. Agora, para mim terminar aqui e já deixar você à vontade, eu quero só uma coisa sua e do Felipe, né? E aí, o palpite hoje, hein? O Flamengo hoje é campeão brasileiro? Realmente o São Paulo vai perder hoje? Porque para o Flamengo é vencer ou vencer. Não tem negócio de empatar não, tem que ganhar, né? E ainda tem o Internacional com o Corinthians. E aí, qual o palpite de vocês?
Eu vou torcer, certo, pro Internacional ganhar do Corinthians e dar uma zebra, Fernando. Dá uma zebra. E o São Paulo pelo menos empatar, viu, Felipe? Se aguarde. É a primeira vez que eu vejo um corintiano torcer contra seu próprio time, viu, Fernando? O cara hoje ele tá diferenciado, porque ele não quer que o Flamengo seja campeão. Esse é o problema, mas ele tá torcendo pro Internacional e tá esquecendo que o Flamengo vai ganhar esse jogo do São Paulo. E adianta. Agora tem uma coisa, se Abelardo e todos os corintianos forem realmente inteligentes como são, né, Abelardo, eu acho muito mais bonito na história do São Paulo ter, tá certo? Que ele terminou o jogo com o Flamengo, certo? E ficou marcado o nome dele como mais um título do Flamengo em cima do São Paulo, do que realmente ele perder essa chance de tirar esse título do Flamengo. Eu acho que o São Paulo hoje deve perder para ficar eternizado esse jogo, tá bom? Mas o principal que a gente tem que torcer mesmo é que não tem aglomeração, todo mundo em casa, assistindo o jogo com a família, sem fogos, sem carreata, certo? E, claro, né, quietinho, respeitando o decreto e o toque de recolher, ok? Valeu, Brasil, um abraço, até amanhã, meio-dia, balanço diário, e agora com vocês essa dupla fantástica, Abelardo Jorge e Felipe no Balanço Ceará. Ó, Abelardo, de olho na gestão. Agora, vamos se ligar, Fernando. Um abraço, meu irmão. E é isso, olha.